Olá, internauta, é com grande prazer que nós recebemos o seu acesso para a resolução comentada da Unicamp 2019, segunda fase, no seu terceiro dia. E nós temos aqui no estúdio a presença sempre muito prazerosa do nosso Adriano de Biologia, que vai resolver com vocês as 6 questões da prova. Ele já me disse que a prova é trabalhosa, hein? Vamos lá? Espetáculo, valeu Balbino, presença também prazerosa aqui de Balbino com a gente, mas vem comigo, então vamos lá, vamos começar a trocar ideia aqui em relação a essa prova de Biologia, né, segunda fase, terceiro dia aqui da Unicamp, e fazendo alguns comentários gerais. Sim, realmente foi uma prova muito trabalhosa, porque enunciados, perguntas muito longas, não necessariamente muito difíceis, que você tinha que buscar a resposta lá na NASA, não. Mas às vezes você bate o olho na prova, assim, na primeira vez, já fica meio assim. Bate segunda vez, já, ai meu Deus do céu, já quer fazer a inscrição lá para o ano seguinte do vestibular. Só quando você lê uma terceira vez, aí sim as coisas começam a ficar mais claras na sua cabeça. Então, prepare-se aqui, vamos começar a destrinchar essa prova. Então, vem comigo aqui para a nossa primeira questão de Biologia. Maravilha. Questão de número 13. Essa questão, ele fala de um sistema, né, de um sistema aqui presente na Via Láctea, denominada TRAPPIST-1. Enfim, muito bom. Mas o que me interessa é o seguinte, que nesse tal sistema que ele comentou, você tem ali 6 planetas mais próximos aí da estrela desse sistema que sugerem fortemente uma composição rochosa. Em especial, 3 desses planetas têm radiações estelares muito próximas aí de Vênus, Terra e Marte. Maravilha, só está cozinhando galo aqui para falar a verdade. Só que ele vai te me dar uma informação importante. Supondo que as condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se aqui que um desses 3 planetas, que é o tal do TRAPPIST-1F, pode ter oceanos de água em forma aqui líquida na sua superfície. Basicamente é isso que o enunciado ele me disse. Agora vamos para a nossa letra A, que fala o seguinte. O estudo sugere que o tal do planeta aqui, o TRAPPIST-1F, pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra, levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos. Explique a importância de 2 características físicas ou químicas presentes aí no tal do planeta para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos. Então, olha só. Quando a gente pensa, né, nesse ambiente, comparando aqui com o nosso planeta, para que tenha vida do jeito que a gente conhece, obrigatoriamente tem que ter o quê? Água. Água. Então, isso daí seria a nossa primeira parte da resposta, gente, porque a água, ela é um meio para a ocorrência de todas as reações metabólicas que acontecem dentro da célula. E a segunda característica importante desse planeta é uma atmosfera, porque essa atmosfera, ela contém ali gases que são importantes para gerar um certo efeito estufa, para manter a temperatura desse planeta em níveis ideais para os seres vivos. Essa atmosfera ela também pode barrar, por exemplo, a radiação, né? Às vezes pode ser uma radiação nociva para os seres vivos, pode permitir a passagem de outros tipos de radiação, pode funcionar como um filtro, e essa atmosfera também pode ser fonte de compostos inorgânicos que serão utilizados por esses seres vivos, né? Por exemplo, o mais clássico de todos, o carbono. Pensa no carbono ali do CO2, por exemplo. Então, esse carbono ele vai entrar ali naqueles seres vivos. Então, isso daí que ele queria na nossa letra A. Agora vamos voltar aqui para a nossa letra bola, letra B, que ele fala o seguinte. Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares do universo e pode ter se disseminado entre planetas e sistemas estelares carregada por meteoros. Tudo bem. Então, olha só o que ele vai perguntar aqui. Considerando plausível tal teoria, se 2 planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Então, explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível. Bom,
Então vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem ali dois ambientes diferentes, né, dois planetas diferentes, mesmo que sejam os mesmos seres vivos no início, a gente tem que lembrar o seguinte, que a seleção natural em cada um desses planetas vai ser diferente. Então, se eu tenho ali pressões de seleção natural diferentes em cada um desses planetas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diferenciação desses seres vivos ao longo do tempo, certo? E outra parte aqui da nossa letra B, ele pergunta, tá bem aqui no finalzinho, qual é a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica? Então você tem que lembrar, nessa segunda parte da letra B, que as mutações, elas são a fonte primária de variabilidade nos seres vivos. Então é por esse caminho que você tinha que matar só esse primeiro exercício. Agora vamos para a nossa próxima questão, questão de número 14, que é uma questão aqui de ecologia, de poluição, biorremediação. Então ele vai te dar aqui o enunciado, e o que me interessa do enunciado é o seguinte, que você tem aqui, né, alguns processos tecnológicos que foram desenvolvidos para a biodegradação dos plásticos, aqui o polietileno, que é o PE, e o PET, né, já deve ter ouvido falar nisso daí, que é o polietileno tereftalato. Ave Maria, saúde, muito bom. Então ali, só comenta isso daqui nesse enunciado. Agora vamos para nossa pergunta aqui, ó, nossa letra A. Olha o tamanho dessa letra A. Vamos encarar ela. Então ele falou o seguinte, e o estudo inicial verificou-se que lagartas vivas aí dessa mariposa, são capazes de reduzir a massa de sacolas plásticas do tal do PE. Posteriormente, lagartas dessa espécie, elas foram maceradas, foram amassadas, trituradas, para produzir um extrato líquido, que foi então depositado por 10 horas sobre um pedaço aí do tal do plástico PE. O gráfico abaixo, já vou mostrar o gráfico para você, mostra a massa restante por centímetro quadrado do tal do plástico na ausência e na presença do extrato após 10 horas. Então vamos passar primeiro aqui para o gráfico, daí depois eu volto aqui para a pergunta, tá? Então tá aqui, ó. Vamos passar aqui para o gráfico, maravilha. Então dá para perceber que sem o extrato, que é esse meio amarronzado aqui, você tem ali aproximadamente 1 miligrama por centímetro quadrado. E com o extrato, você teve uma redução dessa massa, ou seja, passou para 0,9. Um gráfico fácil, tranquilo aqui da gente trabalhar com ele. Agora vamos voltar para nossa pergunta. Então tá aqui, ó, continuando o enunciado. Por que os dados do gráfico confirmam que a redução da massa das sacolas plásticas causadas pela presença das lagartas vivas não é resultado apenas da mastigação mecânica pelos insetos? Vamos responder essa primeira parte. Então, olha só, o que foi que ele fez? Ele pegou ali as lagartas, ele macerou essas lagartas, certo? Maravilha. E jogou ali naquele plástico. E mesmo depois dele ter macerado ali, ter amassado essas lagartas, a quantidade de plástico diminuiu. O que isso daí significa? Que elas primeiro estavam mortas. Sério? É, né, velho? Você macerou tudo, então matou as lagartas. Então deve ter alguma coisa ali dentro da lagarta que também ajuda na digestão desse plástico, além da própria mastigação. Lembra que mastigação é uma digestão física. Só que o que é essa coisa misteriosa que ele quer na letra A? Enzima digestiva. Então, através da ação dessas enzimas digestivas, houve a digestão de parte desse plástico. Tudo bem? Essa é a primeira parte da nossa letra A. Essa é a palavra-chave que tem que ter colocado aí. Enzima digestiva, hidrólise enzimática desse plástico. Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa letra A. Considerando que a taxa de degradação aqui do plástico definida no gráfico permanece constante, quantas horas seriam necessárias para uma quantidade suficiente do extrato degradar todo o pedaço aí do tal do plástico? E explique. Olha só, então aqui a gente vai matar com uma regrinha de 3. Então dá para perceber aqui no nosso gráfico que tem um dado importante, até vou destacar aqui, tá? Você tem aqui, ó, nessa unidade de medida de tempo, 10 horas. Fique esperto nisso, hein, gente? Então o que ele está falando? Que a cada 10 horas, 0,1
miligrama aí por centímetro cúbico desse plástico é digerido. Bom, então se a gente for montar aqui a nossa regrinha de 3, vamos passar aqui para a regrinha de 3, ela está aqui, olha só onde que a gente vai chegar. Então vamos destacar aqui bonitinho, ó. Então se para cada 0,1 grama por centímetro cúbico eu vou ter isso daí sendo digerido em 10 horas, então para 1 grama de centímetro cúbico eu vou ter isso daí sendo digerido em quantas horas? Aí manda para a NASA resolver essa continha, a gente vai chegar aqui em 100 horas. Deixa eu voltar aqui, maravilha. Então a gente vai chegar aqui ó, em 100 horas. Tudo bem, regrinha de 3, simples. Agora vamos para a letra bola. Então vamos voltar aqui para a nossa letra B. Olha o tamanho dessa letra B. Vamos lá, vamos encarar ela. Ó. Mais recentemente, um grupo de pesquisadores descobriu uma bactéria encontrada aí, né, em aterros sanitários do Japão, um beijo para o Japão, denominada aí Ideonella sakaiensis. Muito bom. E ela é capaz de fragmentar aí o PET, né, em unidades menores, processo que depende de uma enzima que ela consegue produzir, que é a PETase. Muito bom. Então foi sugerido que o genoma aí dessa bactéria poderia ser utilizado para a criação de uma bactéria transgênica, ser empregado em processos industriais aí da reciclagem de resíduos plásticos. Então vamos para as nossas perguntas. Primeiro, o que é transgenia? E a segunda parte, ó, para criar tal bactéria transgênica, que parte do genoma aí dessa bactéria aí sakaiensis seria essencial? Então vamos aqui para a nossa resposta e olha só. Você tem que lembrar que transgenia é um processo biotecnológico que consiste na transferência de genes de uma espécie para outra espécie. Matou a primeira parte. E a segunda parte fala o seguinte, né? Então, que parte do genoma dessa bactéria eu tenho que utilizar? Gente, eu tenho que pegar o gene, não é? O gene que contém aí a informação que codifica a tal da enzima, a PETase. Tá bom? Tranquilo? Então era isso que você tinha que colocar lá na letra bola. Agora vamos para a nossa próxima questão, questão de número 15. E essa questão de número 15, ela é a mais direta, é a mais tranquila de todas. É uma questão clássica aqui de zoologia e o exercício, ele vai falar sobre 3 filos, molusco, plateuminte e anelídeo. E aqui na letra A, ele te deu essa tabelinha aqui que você está vendo agora aí na sua tela, tudo bem? Dá para perceber que nessa tabelinha você tem algumas lacunas que está representado aqui em cinza. Então a letra A pede para você justamente preencher essas lacunas. Então vamos ver, ó, como é que vai ficar aqui essa nossa tabelinha preenchida, bonitinha. Ela está aqui, ó. Então se você der uma olhadinha aqui agora aí na sua tela, você tem que lembrar o seguinte, que o organismo X, ele é o molusco, tá? Vou colocar o Mzinho aqui só para a gente não esquecer. O organismo Y, ele vai ser o plateuminte. Então, vou colocar o P aqui para não esquecer. E preenchendo as lacunas. Então, lembra que molusco tem o sistema circulatório presente, maravilha. E um exemplo aqui de molusco, pode colocar vários, tá, gente? Então, aqui a gente escolheu colocar o caracol, porque a gente gosta de caracol, sério? Já no caso aqui do anelídeo, anelídeo tem celoma, então coloca aqui celomado, simetria bilateral, maravilha, sistema digestório completo, sem grandes complicações, segmentação presente, olha o nome, né? Anelídeo, corpo dividido em anéis, em segmentos. E um exemplo clássico aqui é a minhoca me dá uma beijoca. Muito bom. E já na nossa terceira parte aqui da tabela, do plateuminte, né, na coluna Y, olha só, plateuminte aqui tem sistema circulatório ausente, tá bom? Ou seja, ele não tem sistema circulatório. Né? O eixo anteroposterior, o que seria isso daí? Parte da frente, parte de trás, né? Então, isso daí está presente no nosso plateuminte. Então, aqui vai ser definido. E um ótimo exemplo de plateuminte sempre é a planária, tá? Letra A, só preencher a tabela aí bonitinha. Agora, vamos voltar aqui para a nossa letra bola. Olha só, a letra bola, letra B, fala o seguinte, um dos critérios para a construção aqui do diagrama abaixo, que eu já vou te mostrar, é o número de características compartilhadas entre os pares aqui de grupos taxonômicos. Então, preencha os retângulos em branco do diagrama com o nome de um dos dois grupos, né, ou molusco ou plateuminte,
E utilize as linhas aí em branco, né, que sobraram, tá na parte de respostas, para explicar aí o que representa esse tipo de diagrama. Então, olha só, ele te deu essa figurinha para você colocar aqui o Plateauminth e o molusco. Então, como é que ficaria aqui a nossa resposta? Tá aqui, ó. Então, ali na primeira posição, você colocaria Plateauminth e aqui nessa segunda posição, colocaria molusco. Simples. E você tem que falar o que é essa figura aqui, na verdade. Então, esse diagrama, ele representa as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Simples, né? Então, é bem direto essa questão. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão, questão de número 16. Então, essa questão de número 16, uma questão bem legal, uma questão bem bonitinha aqui sobre micorriza. Então, lembra que micorriza é uma associação entre plantas e fungos. Maravilha. Então, ele te fala isso daqui, né, te dá mais ou menos essa introdução e apresenta 3 gráficos que a gente vai começar a usar eles aqui nas nossas respostas. Então, vamos aqui para a nossa letra A. Depois eu volto aqui nos gráficos quando necessário, tudo bem? Então, a letra A fala o seguinte: os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal pode ser avaliado aqui a partir da figura A. Já passo para a figura A, tá bom? Segura aí. Utilizando os dados fornecidos nessa figura, explica as consequências da micorriza para a planta. Que tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? E justifica informando em sua resposta se a interação é positiva, negativa ou neutra para os organismos envolvidos. Agora vem comigo aqui lá para a figura A, que a gente vai matar aqui então numa tacada só, tá bom? Então tá aqui, ó, figura A bonitinho e dá para perceber o que aqui no nosso gráfico, ó. Quando tem micorriza, destaquei aqui bonitinho, dá para perceber que a altura das plantas é muito maior, tá? Em relação aqui a plantas que não têm micorriza. Então, essa é a informação que você tem que tirar desse gráfico. Então, isso daí é benéfico para o vegetal, por quê? Porque a micorriza, ela é uma associação mutualística benéfica, tanto para as plantas quanto para os fungos. Por quê? Porque a planta, ela vai fornecer nutrientes para os fungos. E os fungos, eles aumentam a capacidade de absorção de água e compostos ali que serão utilizados como nutrientes pelos vegetais. Então, nisso daí a gente já respondeu a nossa letra A, que é uma associação mutualística benéfica para ambos os envolvidos, porque o fungo aumenta a capacidade de absorção de água e sais minerais aí pelo vegetal do solo, enquanto que a planta passa nutrientes para esse fungo. Então a letra A, mais fácil, tranquila, você tem que seguir esse caminho. Agora vamos aqui para a nossa letra bola. A letra B é o seguinte, ó. O BR, o Brasil, é um dos países que mais consomem fertilizantes sintéticos no mundo. Tudo bem? Tá? Com base nas figuras A, B e C, explique por que a bioinoculação de fungos no solo pode ser uma alternativa ao uso de fertilizantes. E indique em sua explicação ao menos um efeito aí para as plantas e um efeito para o ambiente. Então vamos passar aqui agora para os gráficos para a gente começar a matar essa nossa letra B. Então olha só, qual que é a grande vantagem da gente fazer essa bioinoculação de fungos no solo? Lembra? Fungos podem atuar como organismos decompositores. Então, a partir do momento que eu jogo esses fungos ali no ambiente, isso daí aumenta a taxa de reciclagem de matéria ali naquele ambiente. Então, isso daí ajuda a aumentar a fertilidade do solo. Então, eu vou precisar colocar menos fertilizante naquele ambiente. Isso daí é ótimo para as plantas, porque elas terão mais nutrientes disponíveis. E pensando aqui no meio ambiente, então agora que a gente vai matar aqui essa segunda parte olhando para os gráficos. Então dá para perceber, ó, que o uso de fertilizantes aqui nesse gráfico bola, no gráfico B, ó, o uso de fertilizantes, ele aumenta a emissão aqui de gases do efeito estufa. Então, quanto mais fertilizante que a gente usa no ambiente, maiores são as emissões aí de gases estufa. Então, uma grande vantagem para o ambiente seria justamente a redução da emissão desses gases estufa. E se você quisesse usar o gráfico C aqui na sua resposta, o gráfico C, ele fala o seguinte, que o aumento
né, do uso de fertilizantes, isso daí leva uma diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido em um meio aquático. Então, essa redução no uso de fertilizantes ali na agricultura, isso daí é bom também para um ecossistema aquático. Por quê? Porque visa ali a minimizar esse impacto negativo da redução de oxigênio naquele ambiente. Poderia usar também esse gráfico aí, a letra C, para responder essa segunda parte. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, para a nossa questão de número 17. Maravilha, uma questão clássica de citologia. Então ele comenta aqui sobre os microtúbulos, que são aqui parte do citoesqueleto, são envolvidos em diversas fases aqui na diferenciação dos neurônios, incluindo aqui a origem e a função dos seus prolongamentos celulares, né, os clássicos, dendritos e axônios. Muito bom. Então ele fala que você tem aqui algumas proteínas, né, que seria a MAP1, a MAP2 e a tau. Não é o nome dessas proteínas. Agora vamos para a nossa letra A, que fala o seguinte: cite pelo menos 2 papéis dos microtúbulos em uma célula eucarionte, diferentes daqueles mencionados acima. Vou responder essa primeira parte. Microtúbulo é importante para a formação dos fusos que vão participar do processo de divisão celular. Tanto faz se é mitose ou meiose. Tudo bem, gente? Por isso que eu falei divisão celular. E lembra que microtúbulo também é constituinte de cílios e flagelos. Então, eles são importantes ali para movimentação de algumas células. Matamos a primeira parte da letra A. Agora, a segunda parte da letra A, que a gente vai ter que olhar em algumas figuras aqui do exercício. Então, vamos para ela aqui, ó. As distribuições subcelulares aí dessa tal proteína, né, MAP2, e um tipo de MAP1, né, que é a MAP1B, durante a diferenciação neuronal, são representados na figura abaixo. Já mostro, tá? Na fase 4, qual MAP é encontrado em maior quantidade nos dendritos? Então ele deu aqui essas figuras, só que é assim, gente, a gente só vai usar a última figura, que ele falou aqui da fase 4. Tudo bem? Tranquilo? Então aquelas outras figuras ali, pra gente, elas foram inúteis. Então foca aqui só nessa figura. E ele está perguntando qual proteína vai ser encontrada em maior quantidade nos dendritos. Então olha aqui na figura. Você tem que lembrar que o dendrito vai ser esse prolongamento menor, ó. Isso é um dendrito, isso é outro dendrito, e olha aqui, ó. Esse é outro dendrito. Ah, muito bom. Então dá para perceber aqui, ó, que essa proteína aqui que está destacada em azul, que corresponde a MAP2, ela que está em grande concentração nos dendritos. Pronto, chegamos na segunda parte da nossa resposta, só da letra A, hein? Só da letra A. E agora, então, vamos aqui para a nossa letra bola. Letra bola fala o seguinte: qual é a principal função dos axônios? Lembra que o axônio é um prolongamento que ele sai do corpo celular e é responsável, então, por transmitir o impulso nervoso do corpo celular em direção à sinapse, para que esse impulso nervoso ele seja ali recepcionado por o dendrito do neurônio adjacente. Primeira parte aí, direta, simples. E a segunda parte da letra B fala o seguinte, um pouquinho mais complexa. Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estrutural e funcionalmente aqui ao longo do seu desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências. Então, de que forma os dendritos e os axônios participam ativamente desses processos? Então, olha só, aqui na nossa letra B, você tem que lembrar o seguinte, que tanto os dendritos quanto os axônios, eles têm uma capacidade de crescimento e remodelamento. É mesmo? É mesmo, eles são estruturas fixas, paradas, não. Então, essa capacidade de crescimento e remodelamento, isso daí vai ser importante para a própria plasticidade do sistema nervoso. Então, isso daí aumenta a quantidade de sinapses, né, de conexões entre a rede neuronal e aumenta muito mais, então, a nossa complexidade no sistema nervoso. Então, é por esse caminho que você tinha que seguir nessa segunda parte da letra bola, letra B. E vamos aqui, então, para a nossa última questão, questão de número 18. Essa questão é uma questão que ela é criativa, né? Mas tem que ter muito cuidado com essa questão.
Também para variar, uma questão bem trabalhosa. Então, respira fundo e vamos lá. Ó. Então, recentemente foi criado aqui um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados de textos, imagens ou vídeos simples. Olha as ideias dos caras. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5 bases adenina, lembra, né? A adenina, na sequência da molécula sintética de DNA é chamado de códex, o qual tem a estrutura genérica abaixo. Te dei um exemplo aqui, muito bom, só que eu vou usar outro exemplo daqui a pouco, tá bom? Então, ó, olha aqui o jeito que você lê esse códex. Então ele fala, a primeira base de cada códex é o pixel, que indica qual das 3 linhas aí de pixels da imagem o códex representa. Então a guanina, o G, indica a primeira linha, C, citosina, segunda linha, e T, timina, terceira linha. E ele fala que após o pixel, o códex inclui 19 conjuntos de 2 bases, que são os dupletos, nomeados aí de A até S. Cada dupleto representa um pixel gráfico na imagem. Então fica um negócio meio nebuloso, mas ele vai agora te dar um exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Então ele te dá aqui esse exemplo, certo? Já já a gente começa a decifrar tudo isso daqui. Então ele usou essa sequência de bases que está ali em cima para formar aqui essa palavra, né? Que ele não teve muita criatividade, colocou Unicamp aqui, né? Mas tudo bem. Um beijo para a Unicamp. Agora vamos aqui para a nossa letra A. Fala o seguinte, qual a sequência de bases do dupleto que representa os pixels do tipo esse triângulo? Tá? Esse triângulo aqui. Então, olha só, agora sim que a gente vai voltar para a nossa figura, certo? Vamos começar a desvendar essa figura. Então, joga para mim aí, produção, essa figura na tela, porque eu vou começar a escrever bastante coisa aqui. Então, ó, primeiro vamos destacar essa parte aqui, ó. Então, isso daqui é o A, certo? 5 As. Vamos deixar destacado aqui também, ó, esse A aqui, ó, 5 As, maravilha. Vamos deixar destacado aqui, ó, esse 5 As aqui, muito bom. E vamos deixar destacado aqui esses 5 As. Tudo bem? Tranquilo? Destacamos aqui a primeira parte, que é o início aqui das nossas sequências de leitura. Só que para matar aqui a nossa letra A, eu só vou pegar a linha 1. Tá bom, gente? Então esquece a linha 2 e a linha 3. E lembra, eu quero achar o tal do triângulo que tá assim, né? Então eu vou colocar esse pixel aqui mais ou menos, ó, só pra gente não esquecer o que a gente quer achar. Então, por exemplo, eu quero achar esse pixel que tá na posição S, tá? Você também tem esse pixel aqui, ó, na posição P, na posição O, tá? Você tem aqui também um pixel na posição E. Ótimo, maravilha. Então eu tenho que achar primeiro qual dessa parte da molécula representa aqui justamente a minha primeira linha. Então lembra que o G, ele corresponde aqui à nossa primeira posição, a nossa primeira linha. Então tá aqui, ó. Vamos destacar aqui, então, ó, esse G que representa aqui essa nossa primeira linha. Então tem que pegar, agora abre para mim aqui, produção, maravilha, ó. Então tem que pegar só essa parte que eu estou destacando aqui dessa molécula, certo? Então volta para a tela inteira aí, produção, maravilha. Então vamos ver, ó. Eu tenho aqui, olhando na minha tela, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então tem que ver qual dupleto eu tenho na quinta posição, que é a posição E. Então vem aqui comigo, ó. A primeira posição, TT, segunda posição, TA, terceira posição, TT, quarta posição, TT, e cheguei aonde eu queria, quinta posição, CG, citosina guanina, ou seja, eu descobri aqui que esse pixel, esse triângulo, corresponde aqui ao dupleto CG. Tem que ter muita atenção, muita calma para matar aqui essa primeira parte da letra A. Agora vamos aqui para a nossa segunda parte da letra A. Explica em termos da deterioração da imagem por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um códex da sequência de DNA acima é muito mais grave que a deleção do último dupleto desse códex. Olha só, se você colocar ali, né, uma base logo no início, você vai desregular todo o padrão de leitura dessa sequência. Só que se você tirar só a última base,
só o último pixel que não vai ser ali traduzido, entre aspas, que não vai conseguir ser lido ali pelo equipamento, tá? Então, por isso que é muito pior você mexer no comecinho da sequência do que só tirar o pedacinho final ali, a última base, certo? E aqui na nossa letra bola, letra B, ele fala o seguinte: compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima com o funcionamento dos códons na codificação de aminoácidos em organismos vivos e qual organela catalisa o processo de tradução. Bom, então você tem que lembrar o seguinte: quando a gente pensa no nosso DNA, nós temos os códons, que correspondem a 3 bases nitrogenadas, trincas de bases, que codificam um aminoácido. Aqui nesse sistema eu tenho o dupleto, que corresponde a uma dupla de bases nitrogenadas, que corresponde ao pixel, esse paralelo que ele está pedindo aqui na primeira parte. E a segunda parte aqui, mais simples de todas, qual que é a organela que participa do processo aqui de tradução? Ribossomos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha? Então, gente, espero que vocês tenham feito uma ótima prova, porque essa foi cansativa mesmo, foi trabalhosa, mas deu certo. Até mais. Muito obrigado, Adriano. Nós continuamos daqui a pouco a resolução comentada.